Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação, de novo com vocês do 7º ano para a aula 6, que é estudo do vocabulário e emprego científico dos textos das diversas tradições religiosas. É interessante a gente pensar nesse tipo de enfoque, porque o ensino religioso se baseia em uma disciplina acadêmica que é a ciência das religiões. Então, o enfoque que o ensino religioso dá à religião não é proselitista. O ensino religioso não é ensino de religião. Ele é a discussão do conceito geral da religião, do fenômeno religioso. Por isso, até quem não tem religião pode participar da aula de ensino religioso para entender o fenômeno religioso, porque vai conviver na sociedade ou até na família com pessoas que têm religião. Então, e quando a gente fala no emprego científico dos textos, evidentemente que cada religião tem um trato específico a respeito do texto ou da tradição oral na qual se baseia, mas nesta aula a gente quer ver o que a ciência tem a falar a respeito da natureza da religião, do relacionamento entre as religiões. É isso que nós vamos abordar nessa aula. A ciência da religião, as ciências da religião promovem o estudo científico das religiões, indicando o vocabulário próprio para cada abordagem de cada uma delas. Aliás, a maneira de você se referir a determinada religião define o seu respeito a ela. Muitas vezes a gente se refere de maneira depreciativa. Isso é um erro, porque a ciência da religião coloca todas as religiões no mesmo patamar, no patamar de igualdade. As ciências da religião é uma ferramenta metodológica de abordagem das religiões. Por isso que a gente deve aprender o vocabulário respeitoso, até o vocabulário acadêmico, científico, no trato com a religião, a sua própria e a religião de todas as outras pessoas, né? Então, quais são a definição de ciência da religião? O que é ciência da religião? Ciências da religião, qual é a metodologia que ela usa e quais são os resultados que ela pretende, né? A ciência da religião, ela estuda a realidade do fenômeno religioso, independente de que religião seja, investigando o fenômeno religioso sistematicamente em todas as suas manifestações. Ela não questiona a validade teológica ou doutrinal. Ciências da religião, ela não vai dizer se uma religião é boa, é ruim, né? Qual é a doutrina dela, se é uma doutrina... Ela não é o objetivo dela, mas dizer, todas as religiões têm o quê? Tem um nome, tem uma relação com o transcendente, tem ritual, tem culto, tem doutrina, tem regras éticas, princípios éticos, pode ter uma tradição escrita, pode ter uma tradição oral. É isso que no seu contexto, ciências da religião examinam, pesquisam, é o trato que essas ciências dão às religiões. Qual é a metodologia das ciências da religião? É uma metodologia de análise comparada a partir do estudo dos fenômenos religiosos concretos, bem como o estímulo a uma reflexão sistemática e a criação de pesquisas numa perspectiva interdisciplinar e não confessional. Então, a ciência da religião, ela não foca numa confissão, não privilegia uma... eu vou estudar essa religião mais do que a outra, porque essa aqui é uma religião antiga, é uma religião muito grande, ocupa muito lugar no planeta, tem muitos adeptos. A ciência da religião não faz isso. Ela faz uma análise comparativa para que a gente possa entender e compreender que as religiões, elas têm muito em comum e tem aspectos que são até semelhantes, como eu já disse aqui: culto, ritual, celebrações, vestuário, enfim. Então, é uma reflexão sistemática, interdisciplinar. Outras disciplinas, psicologia, sociologia, filosofia, contribuem para as conclusões que as ciências da religião constroem nessa sua pesquisa, nessa sua análise comparada das religiões. E quais são os resultados? O entendimento das semelhanças e diferenças entre as religiões, mútuo respeito entre as religiões, as formas de conteúdos diversos das religiões, práticas, a história das religiões, um inventário abrangente dos fatos reais do mundo religioso. Então, o objetivo é esse. A gente ter uma espécie de catálogo de compreensão, e isso vai gerar o quê? Respeito, convivência
e até o diálogo entre as religiões. Quais são os objetivos na abordagem científica das ciências da religião? Investigam sistematicamente as religiões em todas as suas manifestações. Essa é a abordagem da ciência da religião. Elas promovem um distanciamento acadêmico e respeito frente aos objetos de estudo. Então, a ciência, ela examina as religiões numa posição de neutralidade. Até alguém que tem uma religião, eu tenho uma religião, mas quando eu observo uma religião ou estudo sobre uma religião que não é a minha, eu tenho que ter o quê? Uma neutralidade. Eu tenho que construir essa neutralidade para não fazer um juízo de valor errado sobre uma outra religião qualquer. Não questionam verdade ou qualidade de uma religião. Cada um, né, a minha religião tem as verdades em que eu acredito. Eu posso encontrar pessoas que acreditam em verdades semelhantes àquelas em que eu acredito ou até verdades diferentes, não é? Então, não há verdade para a ciência da religião ou qualidade de religião. Ela apenas, numa posição de neutralidade, uma posição acadêmica, ela constrói a sua análise, né? Elas estudam as religiões como sistemas de sentido formalmente idênticos. As religiões têm o mesmo valor. Então, ela vai estudar com as mesmas metodologias, da mesma maneira, elas se expressam, as religiões são um sistema de sentido idêntico, elas têm identidade, elas têm aspectos bem parecidos, agora, elas se expressam numa rica diversidade. Por isso que é ruim quando a gente estabelece preconceito sobre qualquer tipo de religião, por causa da roupa, por causa das vestes, por causa do tipo de culto. Isso é muito ruim. Você tem que entender por que ali há aquele tipo de ritual, aquele tipo de manifestação, aquele tipo de celebração. E, às vezes, até as religiões têm celebrações muito parecidas que a gente, às vezes, fica olhando com preconceito. Vamos dar um exemplo? Os evangélicos fazem a marcha para Jesus num determinado dia e os católicos fazem as suas procissões. Puxa, há uma roupagem diferente? Sim. Entre os católicos. Há aspectos diferentes, mas não são pessoas que saem à rua para manifestar sua fé de maneira pública. Então, essas pessoas têm que respeitar e ser respeitadas, ok? Aproximam a religião de outras ciências humanas. As ciências da religião, como nós dissemos aqui, interdisciplinarmente, aproximam a religião da antropologia, da história, da filosofia, da sociologia, da psicologia. Essa é uma tarefa das ciências da religião. Qual é a metodologia científica de abordagem? As ciências da religião organizam um inventário, uma relação, inventário científico o mais abrangente possível de fatos reais do mundo religioso. Então, ciência da religião, se ela encontra uma religião que ela ainda não estudou, ou muito diferente, ou de um lugar do planeta pouco conhecido, ou de um povo pouco conhecido, ela vai desenvolver instrumentos, porque o inventário dela, a relação dos estudos dela, deve se aplicar a todas as religiões. E é interessante quando a gente descobre que uma porção de religiões tem até a sua origem idêntica. Por exemplo, eu já mencionei aqui em outra aula que o patriarca do islamismo é o mesmo patriarca do judaísmo e o mesmo patriarca do cristianismo. Abraão, a Bíblia diz que é o pai da fé. Abraão é o personagem mais citado no Novo Testamento. Isso serve para o cristianismo. Ibrahim é o pai de Ismael, é o patriarca do Islã, do povo do Islã. E Abraão é o pai de Isaac, que é o patriarca da religião dos judeus. Então são três religiões monoteístas que até já brigaram muito entre si, mas que têm uma origem comum. Então isso é muito interessante. Promovem um entendimento histórico do surgimento e desenvolvimento de cada religião. Por isso que eu disse que eu mencionei aqui, três religiões que têm uma origem comum. Identificam os contatos mútuos entre as variadas religiões, não é? O copo d'água naquela religião, ele tem um significado, e nessa tem outra, mas não é o mesmo copo d'água. Então, se ali ele tem um significado, aqui ele tem outro, é o mesmo objeto, que tem significado diferente. Então, é um ponto de contato.
vamos respeitar o significado que aquelas pessoas dão ao copo d'água e o significado que essas pessoas dão ao copo d'água. A vela tem um significado naquela religião e nessa. Bom, essa aqui não usa. Pronto, vamos respeitar os que usam e respeitar os que não usam. É um exemplo, né? Investigam as inter-relações da religião com outras áreas da vida. Como a religião é importante em outras áreas da vida. Já se faz pesquisa até nos hospitais, não é? Sabendo que é melhor você tratar de um paciente que tem fé, que tem assim um enfrentamento positivo em relação, ainda mais nessa época agora, um enfrentamento positivo em relação ao seu estado de saúde, que pode transmitir isso para as outras pessoas, pode transmitir isso até para os funcionários do hospital. Isso já se estuda sobre isso. A maneira da pessoa enfrentar dificuldades na vida, superando por causa da sua fé. Estabelece um reconhecimento de traços comuns entre diferentes religiões. Relacionamento entre ciência e religião. As pessoas pensam que há um conflito permanente entre ciência e religião. De maneira nenhuma. 3 possíveis relações, né? O isolamento. Então, a religião do lado, a ciência do outro. Não discutem nenhuma verdade em comum. Isso é negativo. Não existe esse conflito entre ciência e religião. Conflito, ela não é isolamento, elas não se isolam, mas elas se aproximam, mas ficam em conflito. Cada uma se encara como única crença justificável sobre... Então a ciência diz, olha, isso que a religião está dizendo sobre o surgimento do mundo é uma asneira. Não foi assim, a ciência diz, né? Ela não diz isso, mas vamos supor. E aí a religião diz, não, isso que a ciência está dizendo sobre a criação do mundo não é assim, porque foi o tal ser, o mundo surgiu dessa maneira. Vamos entender o que é ciência e o que é mito. Mito não significa mentira. Mito significa uma aproximação de certas coisas que são grandes demais para se compreender. E a ciência não tem todas as respostas. Então, a religião procura todas as respostas, a ciência procura todas as respostas. Então, qual é o relacionamento ideal entre ciência e religião? Compatibilidade. Cada uma explora o seu próprio campo de conhecimento e buscam pontos em comum. Esse é o relacionamento positivo entre ciência e religião. Principais ações de aproximação entre as religiões. Vamos lá enumerar rapidamente? A gente está falando de vocabulário, então tem certas ações que são prioritárias na aproximação das religiões. Diálogo interreligioso, aproximação, diálogo e convivência entre religiões. Guarde esse vocabulário, diálogo interreligioso. Aproximação entre religiões muito diferentes entre si. Cristianismo e budismo, por exemplo, né? Ecumenismo, diálogo e aproximação e convivência entre religiões cristãs, é o diálogo ecumênico. Cultura de paz, diálogo, mediação de conflitos, não a violência e sim a diversidade, a convivência pacífica, cultura de paz. Tolerância religiosa é o resultado do respeito, do entendimento, do diálogo diante do pluralismo religioso. Se há um pluralismo religioso, tem que existir uma política de tolerância religiosa. E diversidade religiosa, consciência do respeito, da igualdade, da fraternidade entre variadas religiões. Ok? Agradecemos a você a sua atenção. Não esqueça de clicar, de procurar esta aula na plataforma Eduque. E até a próxima. Muito obrigado.